Elinete veio com a carta aos Efésios em seu capítulo de número 3. Na demais, a irmã vem com uma carta também de Tiago, e fechando com o evangelho de João. Irmãos, foi dito aqui que o soldado, através do evangelista, ele também tem feridas e ele também cansa. Mas eu ouvi também Deus dizer que é em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Se estiver alguém ainda aqui na terra, eu te convido a adorar em espírito e em verdade. Sem delongas, eu tenho 20 minutos aproximadamente para entregar tudo que Deus colocar em meu coração por intermédio da palavra. Carta aos Efésios, em seu capítulo de número 6, versículo de número 12. Irmãos, sou muito grato pela rica oportunidade e é uma honra de estar junto com os irmãos para cultuar, para adorar esse santo Deus. Pastor Pedro, é uma honra estar aqui sendo um canal de Deus na vida dos irmãos. Também agradeço pela oportunidade de ter conhecido o casal, a pastora Elinete, o diácono Rafael, que tem como para mim simbolização amigos, irmãos, famílias, pais. É um casal de Deus, irmãos. Não é à toa que estou aqui juntamente com o mesmo. Também louvo a Deus pela vida da minha futura companheira, Luceli, em nome de Jesus. Também sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui nesta noite, irmãos. Porque eu sei que tem alguém aqui que teve cansaço, prova, luta, mas conseguiu chegar até aqui. Irmãos, Efésios capítulo de número 6, versículo 12, escrito está: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em outra tradução, na revista corrigida, pode estar: porque a nossa guerra, repita comigo, guerra. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga para ele: eu vou entrar contigo nessa guerra. Vou entrar contigo nessa guerra. Vamos entrar junto nessa guerra. Se ele compreendeu isso, ele já está em espírito e em verdade. Irmãos, aleluia. Podemos assentar. Amados, a carta aos Efésios, em seu capítulo de número 6, é uma carta escrita por Paulo aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. A mesma será enviada por Tito, juntamente com a carta de Colossos. Porém, a carta de Efésios, ela é muito conhecida, apesar de ser uma carta doutrinária, conhecida pelo seu capítulo de número 3, tema de campanha, e também pelo seu capítulo de número 6. Só que o escritor desta carta, ele, quando vai escrever a mesma, tem um passado, e o seu passado está sendo escrito por Lucas no livro de Atos. O que é interessante é que Paulo, que outrora era Saulo, ele era perseguidor de crente, ele era perseguidor de crente, ele era assassino de crente. Saulo, ele entendia de guerra contra a carne e contra o sangue. Porém, Saulo, ele era tão tenebroso que quem vai para ele é o próprio Deus. Quem vai para ele é o próprio Deus. Saulo perseguia crente, mas o próprio Deus vai entrar na guerra e vai dizer: agora Paulo, ele vai guerrear contra aqueles que perseguem os crentes. E quando menos espera, Saulo, que era perseguidor de crente, agora é Paulo. E Paulo é um grande guerreiro. Paulo, ele é um grande instrutor de guerra. Não é à toa que no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele vai dar grandes alertas, ele vai dar grandes ensinamentos, ele vai me ensinar como guerrear. Só que quando eu olho para a Escritura Sagrada e vejo Paulo escrevendo a carta aos Efésios em seu capítulo
capítulo de número 6 e no seu versículo de número 12, ele inicia dizendo: porque esta guerra não é contra a carne nem contra o sangue, porque esta guerra não é contra a carne e nem contra o sangue. A palavra guerra é muito importante aqui, porque é uma guerra espiritual e inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Há uma guerra espiritual muito poderosa na Escritura Sagrada. E que guerra é essa, Diácono Martins? É a guerra que foi escrita por Judas. Judas vai escrever dizendo que o diabo estava contendendo contra o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. Agora olha que interessante, tem uma guerra espiritual acontecendo pelo corpo de Moisés. Não é uma guerra pelo Moisés, é pelo corpo, porque Moisés estava morto. E de que valia que tem um corpo que está morto? Segundo os estudiosos, o diabo queria o corpo de Moisés para se manifestar no mesmo e fazer com que o povo de Israel entrasse em idolatria. Aqui eu termino a introdução e já começo a liberar para você o que Deus tem ardido em meu coração. Preste bem atenção. Está o arcanjo Miguel contendendo contra o diabo pelo corpo de Moisés. O corpo de Moisés para nós na lógica humana não presta, não tem valor nenhum, de serventia nenhuma tem. Mas o arcanjo Miguel não para de pelejar por aquilo que não tem valor. É porque alguém entrou aqui nesta noite e a tua família, a tua parentela diz: você não presta, você não tem valor, você não vale nada, você não é ninguém. Mas Deus está no alto de céu dizendo: olha, aqui embaixo o mundo diz que você não tem valor, mas eu não paro de guerrear por você, mas eu não vou parar de guerrear por você. A tua família diz que você não tem valor, o teu pai diz que você não tem valor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: pela manhã o diabo se levantou contra a tua vida e Deus continuou guerreando. Pela tarde o diabo tentou contra a tua vida e Deus continuou guerreando. Nesse exato momento o diabo está pelejando contra a tua vida, mas Deus está guerreando, Deus está guerreando, Deus está guerreando. Você para você. Se aqui embaixo não continua no poder, se aqui embaixo não há vida longe de você, segura, porque Deus te quer, Deus te quer, Deus te quer, Deus te quer. Ele manda dizer para alguém aqui nessa noite: olha, o diabo, você tem valor, a tua família, você não tem valor, mas para mim, você tem valor, você tem valor, você tem valor, você tem valor. Tá querendo se matar por quê, rapaz? Tá querendo abandonar o propósito por quê, mulher? Tá querendo desviar por quê, rapaz? Acorda pra vida. Todo dia cheio de guerra. Tá lá no céu a espada desembanhada, dizendo: olha, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. Você pode até desistir de você mesmo, mas ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. Você tem que entender que pela manhã, pastor Pedro, o diabo alcançou a muitos, a morte alcançou a muitos. Porém, eu e você e esta igreja teve a oportunidade de dar um bom dia para alguém. Pela tarde, a morte alcançou a muitos também. Só que eu e você teve o privilégio de almoçar ao meio-dia. E nesse exato momento, a morte neste mundo está alcançando alguém. Mas a morte nesse exato momento, ela nem sequer sente o teu cheiro. Porque Deus está no alto do céu dizendo: essa daí você não vai tocar. Esse daí você não vai tocar. Ninguém está batalhando por você, ninguém está guerreando por você, mas Deus está no alto do céu dizendo: você não está só, você não está só, você não está só, você não está só. Nessa guerra espiritual tem um Deus todo-poderoso que está com você. Se eu fosse você, eu entrava. Se eu fosse você, eu entrava. Se eu fosse você, eu entrava. E eu fico impressionado porque a pergunta que nós vamos fazer é: por que eu estou vivendo em um ambiente de guerra? Martins, por que estamos vivendo em um ambiente de guerra? Isso
Escritura Sagrada, o livro de Gênesis, o livro do princípio, a Bíblia vai dizer, Moisés escreve dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repita comigo: criou. Criou. No princípio Deus cria os céus e a terra. Dois ambientes, um ambiente celestial e um ambiente terreno. Logo mais em seu capítulo de número 2, Deus vai formar o homem da substância da terra chamada pó. Diga comigo: Deus cria. Deus cria. Depois da forma. Depois da forma. Deus cria. Depois da forma. Se você já entrou na guerra, você já está entendendo. No capítulo de número 1, Deus vai criar um ambiente de habitação celestial e um ambiente de habitação terreno. Só que no capítulo 2, Deus ele vai formar o homem da substância chamada pó da terra. Percebe-se? Primeiro Deus ele cria o ambiente, depois ele vai formar quem vai estar dentro do ambiente. Primeiro ele cria o ambiente, depois ele vai formar quem vai estar dentro do ambiente. Agora eu vou aplicar para você entender por que você está vivendo num ambiente de guerra. Você sabe por que você está vivendo num ambiente de guerra? Não é para morrer, não. Se preocupa, não. Não deixe o teu coração acelerar, não. Não fica preocupado, não. Porque Deus criou um ambiente de guerra no teu trabalho, dentro da tua casa. É para te formar um soldado. Não é nada mais e nada menos. É só para te formar um soldado. Essa guerra que você está passando, nesse ambiente, é para te formar um soldado. É para te formar um soldado. É para te formar um soldado. Quando eu olho para essa igreja, eu não vejo um homem qualquer. Eu não vejo uma mulher qualquer. Eu vejo um soldado de Deus. Eu vejo um soldado de Deus. Eu vejo uma guerreira de Deus. Eu vejo uma mulher que ora. Eu vejo um varão que ora. Eu vejo um soldado que não olha para trás. Que entra na guerra. Que entra na guerra. Que entra na guerra. Que entra na guerra. E aí, pecador? Por que eu estou vivendo nesse ambiente? É porque você está em processo de formação. É porque você está em processo de formação. É porque você está em processo de formação. Percebeu? A guerra está aí, mas você não para. A guerra está aí, mas você não para. A guerra está aí, você chora, continua. Você senta, mas você continua. Você até diz que vai chover, desviar. E não entende mais o que Deus dizendo. Você não vai desviar nada, mulher. Você não vai desviar nada, mulher. É Deus que está te formando. Um soldado, uma guerreira. Forte, forte, forte. E quando você estiver no processo de formação, concluído, meu Deus do céu, é melhor a guerreira sair na frente. Porque essa soldada tem fogo. Esse soldado tem fogo. Eu acho melhor livrar a mulher do ar. Porque quem está te formando não é tua mãe, não é teu pai, não é teu patrão. É o Deus de fogo. O Deus de fogo. O Deus de fogo. O Deus de fogo. Eu vejo soldado entrando na guerra. Eu vejo soldado entrando na guerra. Eu vejo soldado entrando na guerra. Não recua. Não recua. Não recua. Diga pra ele, diga pra ela, você é soldado, você é soldado, você é soldado. Irmãos, soldado de Deus, soldado de Cristo, o mesmo ele não perde a fé, e o mesmo não corre de guerra, o mesmo ele recebe grandes conquistas de Deus. Tem como provar, pecado? Tem. Se você analisar a Escritura Sagrada, Davi vai estar no campo. E quando Davi está no campo, ele está enfrentando guerras. Quando ele chega perante a Saul, ele vai dizer: olha, o negócio foi o seguinte. Quando eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai, quando vinha um leão e tomava a mesma, eu ia lá, livrava a ovelha e ainda matava. Davi ele não livrava somente a ovelha, ele ainda matava quem estava querendo traçar a ovelha. Logo mais ele vai dizer: olha, quando vinha um urso feroz
voz e pegava as ovelhas, eu pegava as ovelhas, livrava e também matava. E com isso, percebe-se, Davi está pastoreando as ovelhas e está enfrentando uma guerra. Davi vai na segunda, peleja e volta para casa. Davi vai na terça, peleja e volta para casa. Davi vai na quarta, vai na quinta, vai na sexta. Percebe-se uma coisa, Davi só vai sair do campo depois que o trabalho está concluído, depois que ele termina de apacentar as ovelhas. Aí quando menos espera, tem um gigante filisteu querendo pelejar contra o povo de Israel. Aí Davi se pronuncia, Davi se disponibiliza para entrar nessa guerra. E Davi vai entrar na guerra, porque lá no campo, quando vinha um leão na segunda, ele continuava. Quando vinha na terça, ele continuava. Quando vinha na quarta, ele continuava, ele não corria. Agora não é um gigante filisteu que vai fazer ele parar, não é um gigante filisteu que vai fazer ele correr. E eu tenho uma notícia para você no alto do céu: o soldado que permanece no campo, o mesmo vence a batalha e ainda recebe grande conquista. Porque Davi, quando mata Golias, logo mais ele vai ser rei, logo mais ele vai casar com a filha do rei, logo mais vai ter mulheres entoando cânticos para Davi. E a notícia de Deus para a tua vida é essa: calma, porque nessa guerra tem vitória da parte de Deus para a tua vida. E agora eu profetizo na direção de Deus: a notícia de Deus para a tua vida é mulher. Rapaz, não saia do campo, permanece no campo, permanece no campo. Eu estou pregando para uma igreja que talvez o diabo vai tentar te parar amanhã, mas você sabe o que você vai fazer? Você vai permanecer no campo, você vai permanecer no campo, você vai permanecer no campo. Se a guerra vir na segunda, você vai permanecer. Se a guerra vir na terça, você vai permanecer. Se a guerra vir na quarta, você vai permanecer. A notícia de Deus para a tua vida é: não sai da guerra, 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 não sai da guerra. Pregador, você não sai da guerra nem vendo daquele marido cachaceiro que no lado, daquela filha prostituta, daquele filho maconheiro, cheirador de cocaína. O recado de Deus para a tua vida é: não abre mão dele. Entra no campo, entra no campo, entra no campo, entra no campo, entra no campo. Continua, 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 continua. Eu estou pregando para alguém aqui que está pensando em desistir do propósito, está pensando em desistir da jornada, está pensando em abrir mão da casa, mas Deus está dizendo: continua no campo, continua no campo, continua na guerra, continua naquela oração de meia-noite, continua naquela consagração, continua naquela vigilância, continua, 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 continua na guerra. Meu Deus da glória! Continua na guerra. 2 minutos para encerrar. Continua na guerra. Amados irmãos, quando o soldado de Cristo ele está em processo de formação, tem algo interessante que ele precisa conquistar. Pergunte para mim o quê? A presença de Deus. É essencial ter a presença de Deus. Sabe por quê? Porque, como o evangelista disse, há dias, há momento que o soldado ele fica cansado, ele fica ferido. Só que a Bíblia vai dizer que Josué, em seu capítulo 1, o mesmo soldado ele está cansado, ele está desanimado. Deus vai dar uma descarga de bom ânimo em Josué. E a Bíblia vai ter a ousadia, o escritor, de dizer que Josué venceu 31 reis. Agora a pergunta que não cala é: a incógnita do texto é: como que um homem desanimado, como que um homem que se encontrava desamparado em sua mente vai conquistar 31 reinados, vai guerrear contra 31 reinos e vai conseguir almejar? Lembrando que o mesmo estava junto com Moisés, vendo o povo de Israel irá contra o mesmo, enfurecer contra Moisés. E agora, o que é que vai acontecer? A resposta está em Números, capítulo 27, e no seu versículo 18. Escrito está: Moisés toma Josué, filho de Nun, aquele que há o meu espírito, põe ele diante de toda a congregação, apresenta ao sacerdote Eleazar, ministra sobre ele toda a autoridade
autoridade, porque esse será o Deus sucessor. Irmãos, antes de Josué conquistar a primeiro reino, Josué, no livro de Números, capítulo 27, tinha conquistado a primeira presença de Deus. Tinha conquistado a primeira presença de Deus. Deixa eu liberar algo aqui do céu. Para você que está pensando nas conquistas, sabe por que ela não chegou? Talvez você ainda não conquistou a presença de Deus. Talvez você ainda não conquistou a presença de Deus. E a notícia de Deus é: cadê os conquistadores de presença? Cadê os conquistadores de presença? Cadê os conquistadores? Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Ele está aqui, ele está aqui! Ele está aqui, ele está aqui! Irmãos, diga, o diabo não vai me parar. Seja ousado, irmão, o diabo não vai me parar. Mais ousadia, olha pro profeta e diz: o diabo não vai te parar. O diabo não vai te parar. Irmãos, livro de Gênesis, eu terminei em dizer que Deus primeiro ele cria, depois ele forma, e Deus no capítulo 2 vai formar o homem. Diga comigo: formar o homem. Formar o homem. Da matéria do pó, pregador. É da matéria do pó. Aí, diácono Rafael, isso mexeu comigo, porque quando Deus cria e ele vai dar forma, ele vai fazer tão somente, se liga para você entender, um boneco apenas de barro, é um vaso, é apenas um boneco, aí ele vai dar forma. Aí quando menos espera, o boneco está paralisado, pastor. Só que aí Deus vai fazer uma mistura louca. Ele vai misturar a essência da terra com a essência do céu. Aí ele forma o homem do pó da terra. E o homem está paralisado, pregador. Aí Deus vai fazer assim, ó. Aí o homem começa a piscar. Aí o homem começa a movimentar. Quando ele solta, aí o homem começa a falar. Enquanto da forma não tem movimento, mas quando ele solta a essência dentro, o homem vai movimentar. E aquele pé do seu lado, preste bem atenção. O que te movimenta não é a circunstância ao seu redor, é a essência que está dentro. Tem gente que não entendeu, mas eu vou liberar. Você sabe por que você não parou? Não é porque você é super-homem, não é porque você é mega crente, é porque dentro de você tem uma essência do céu. É porque dentro de você tem uma essência do céu. O que te movimenta é essa essência que está dentro. O que te movimenta é essa essência que está dentro. Você só levanta a mão é por causa da essência que está dentro. Você só está reagindo é por causa da essência que está dentro. E eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. A essência que está dentro está dando movimento para a soldada aqui nessa noite. Está dando movimento para a soldada aqui nessa noite. O soldado que estava parado, o soldado que estava caído, vai começar a se movimentar. 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 Ele parou de se movimentar sobre a face das águas. Era por cima, era por fora. Para começar a se movimentar por dentro de você. É por dentro de você. É por dentro de você. Ah, meu Deus do céu. Quando ele estiver analisando, não presta, não vale nada. Mas esqueceu que o que está dentro de você é mais valioso do que ouro. É mais valioso do que prata. É mais valioso do que Range Rover. É mais valioso do que cadeia. É mais valioso que diamante. É a essência. É a essência. É a essência. A essência está aqui. A essência está aqui. A essência está aqui. Ela está aqui. Finalizo. Paulo escreve no capítulo 6, versículo 10, se não me falha a memória: revestivos de todas
das armaduras de Deus. Glória, aleluia. Irmãos, aqui é para fechar, porque já estourou as horas. A palavra revestidos, no dicionário Aurélia, ela significa cobrir-te, ou melhor dizendo, cobrir. Repita comigo, cobrir. Irmãos, aí Paulo escreve, cobrir-te de todas as armaduras de Deus. De todas, tá, irmãos? Não é só o sapatinho, não é só a coraça, não é só o capacete, é de todas. Só que aí, pastor Pedro, aqui nessa noite tem uma mulher, tem um rapaz, que eles não estão conseguindo se cobrir das armaduras de Deus. Porque o evangelista falou aqui que tem soldados que está ferido, está desanimado, então não estão conseguindo cobrir das armaduras de Deus. Só que eu tenho uma palavra para a tua vida. Livro de Salmos, no seu capítulo 91. É impressionante que Deus vai dizer, o escritor vai escrever dizendo: Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas. Paulo escreve: cobrir-te com todas as armaduras de Deus. Mas não é todo dia que o soldado está conseguindo se cobrir da oração, se cobrir da consagração, se cobrir do jejum. Talvez então o soldado aqui que não está conseguindo se cobrir, mas o escritor de Salmos escreveu: Ele te cobrirá com as tuas penas. Ele te cobrirá com as tuas penas. Joga as tuas mãos para o alto que eu vou profetizar na direção do Espírito. Ele te cobrirá com as tuas penas. Ele te cobrirá com as tuas penas. Entende uma coisa, amados? Entende uma coisa, amados? Você é um padrão. Você está se rastejando. Tem um soldado aqui que está sangrando, está capegando. Mas você sabe por que você está continuando? É porque as penas dele estão te cobrindo. É porque as penas dele estão te cobrindo. É porque as penas dele estão te cobrindo. As penas de Deus está cobrindo a igreja. O livro pelo afeto parado. O livro pelo afeto parado.
saudade. Em nome de Jesus. Glória, A glória. partir de agora, encerrando a palavra, vamos entrar nessa guerra coração. Vamos entrar nessa guerra coração. O espírito dele já está se movendo dentro dos soldados aí. O espírito dele está se movendo. Aí a palavra, é a palavra. Não interessa mais o soldado já conquistou a presença. Não interessa mais o soldado já está formado. Não interessa a revolução do inferno. Mas a espera dele está descobrindo. Quem é o primeiro soldado que vai começar a guerra? Quem é que vai entrar? Quem é que vai entrar? Quem vai entrar? Mas pegador não tem, eu não sei orar. Entra na guerra com aleluia. Entra na guerra com adoração. Entra na sua glória a Deus. Entra na guerra, entra na guerra. O Espírito Santo de Deus. Nesse exato momento, Senhor, a tua palavra foi ministrada. E o Senhor tem dito para esse soldado que hoje é noite de memória. E que o diabo perdeu. E que ele não vai parar. Agora, Espírito Santo, Espírito Santo, se mova dentro desse soldado, se mova dentro desse soldado, se mova dentro dessa guerreira, se move, se move, se move, se move. Esse soldado que estava parado, esse soldado que estava caído, agora Senhor, cura, 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 cura na alma, cura, 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 cura o psicológico dela, cura, 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 cura a mente dela, porque o diabo não só senta, dizendo que ela ia cair, que ela ia parar, e que ia ficar na mesma, e que só ia pior. Ai, Espírito Santo, ai, Espírito Santo, ai, Espírito Santo, reveste, 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 tem a armadura de Deus, pra soltar aqui nessa noite. Oh, Senhor, se reveste, reveste, reveste essa mulher, reveste esse rapaz, reveste, 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 reveste. Ai, Espírito de Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, renova essa mulher, renova esse rapaz, renova, 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 dá força, dá força, dá força, dá força. Ela não vai parar, ele não vai parar, ela não vai parar, ele não vai parar, ele não vai desviar, ela não vai desviar. Ah, Senhor do céu, ah, Senhor